Meus irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu estou com a vontade nessa manhã de falar que não tem nada melhor para a vida do que o Senhor. Há um salmo que ele, aos meus olhos, se destaca como... Obrigado. Além de baterista, é um bom diácono. Além de bom baterista, é um bom diácono. Um salmo que se destaca a meus olhos de forma muito especial quanto a pensar sobre o Senhor ser o melhor da vida. É um salmo que é belíssimo, e eu queria que a gente pudesse abrir neste salmo. Eu acho que eu já preguei algumas vezes nele. Salmo 63, é um salmo de Davi. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E ela nunca se torna estática, engessada. Ela é orgânica, ela é viva, ela é dinâmica, não é? Ela é profunda. E ela, por conta dessa natureza que a define como palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar profundamente as nossas estruturas mais rígidas, não é? Mais sólidas, e como uma espada de dois gumes, dividir, profundamente penetrar nosso coração, revelar os segredos do coração que está dentro de nós. Quantas vezes, ouvindo a palavra de Deus, você não disse: espera aí, esse negócio é comigo, isso é comigo que ele está falando, isso é para mim. Quantas vezes a gente já não viveu essa experiência, não é? E é maravilhoso isso, especialmente quando aquilo que nós estamos ouvindo não vem a nós como uma repreensão, não é? Porque a repreensão, ela não é no primeiro momento assim prazerosa, suave, agradável, né? Depois ela revela os seus frutos. Mas quando a gente ouve, né, palavra de Deus que vem ao encontro da nossa necessidade, das nossas angústias, das nossas lutas, das nossas ansiedades, e a gente recebe desse conforto, desse calor, desse carinho de Deus à nossa alma, ao nosso coração, e a gente percebe mais nitidamente ainda essa paternidade de Deus por nós, esse prazer que Ele tem de, como Pai, nos tomar nos braços e nos confortar, e nos proteger, e nos guardar. Isso é muito bom. E eu queria pensar nessa manhã sobre o melhor da vida. E eu acho que o Salmo 63, pelo menos parte dele, nos faz refletir sobre isso exatamente. E ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver, enquanto eu existir, enquanto eu estiver aqui, em Teu nome
Levanta as mãos. Amém. O que pode ser mais importante? O que pode ser mais importante, que assuma o primeiro lugar na vida e que nos torne tão apegados a isso, ao ponto de que o só pensar, o só imaginar em viver longe disso é suficiente para inquietar o nosso coração. Deixa eu repetir isso aqui para você conectar seu pensamento. O que é que pode ser mais importante? O que é que pode assumir o primeiro lugar na nossa vida? Aquilo que nos torna tão apegados ao ponto de que o só pensar, o só imaginar em viver longe disso, basta para fazer o nosso coração tremer dentro de nós. Deve ser algo forte, algo grande, poderoso, não? Porque não é qualquer coisa assim que do tipo, olha, se eu perder, minha vida está acabada. Precisa ser algo grande, algo forte, algo poderoso, ao ponto de que pensar em perder isso, estar longe disso, produz em nosso coração inquietação, medo, temor, fraqueza. Você já pensou em Deus ao ponto de que você não conseguiu se imaginar vivendo sem Ele nesse mundo? Você já pensou nele ao ponto de que você não consegue se imaginar existindo, vivendo sem Ele aqui? Você já fez isso? Existem milhões de pessoas por esse mundo afora, por esse mundo imenso, milhões de pessoas que não se importam com isso, que elas não se importam com Deus, elas não se importam com Jesus, elas vivem de acordo com seus próprios compromissos, com aqueles compromissos que estão assumidos em seus corações, eles estão vivendo em função disso. Compromissos os mais diversos. A Bíblia chama isso de viver segundo o curso desse mundo. Viver segundo o curso desse mundo. Viver segundo a agenda desse mundo. E essas pessoas, elas nunca tiveram a experiência do encontro com algo maior do que elas mesmas. Elas nunca tiveram a experiência de um encontro com algo maior do que elas. E é exatamente essa experiência com algo maior do que a própria pessoa que faz com que a gente não consiga mais viver sem querer, viver sem desejar, viver sem pensar, viver sem sentir que precisa desse algo maior. E esse algo maior é o próprio Deus. Nós experimentamos isso. Você experimentou isso a título de uma experiência inaugural na sua vida, que recoloca você, que põe você numa relação nunca antes vivida com Ele. Essa é a nossa experiência. A nossa experiência com algo maior do que nós, maior do que eu, é algo maior do que você. E essa experiência com esse algo maior é o que faz com que nós não sejamos capazes de pensar como possível viver sem querê-lo, sem desejá-lo, sem senti-lo, sem percebê-lo,
As palavras de Davi colocadas aqui neste salmo, elas expressam essa verdade. Elas falam sobre isso, sobre esse algo melhor da vida, sobre esse melhor da vida. E a gente quer o melhor, a gente anseia pelo melhor, a gente sonha com o melhor. E essas palavras de Davi falam que Deus é exatamente esse algo maior, esse algo melhor, que não dá para viver sem Ele. Não dá. O mundo, meus irmãos, é perigoso demais. Você concorda com isso? Eu creio. Em muitos sentidos, o mundo é perigoso demais. Nós somos pecadores demais também. O mundo é um terreno hostil. O mundo é perigoso, nós somos pecadores demais, que simplesmente sem Ele, sem o maior, o algo melhor, que é Deus, sem Ele não dá para encarar essas realidades, não dá para encarar a verdadeira face desse mundo e aquilo que naturalmente nós somos como filhos de Adão. Mas eu queria dizer a você que as palavras de Davi fazem com que a gente pense, ao refletir sobre esse tipo de coisa que a gente está falando aqui nessa manhã, sobre a realidade desse mundo hostil e perigoso, sobre a realidade daquilo que somos como pecadores naturalmente, de quão perigoso isso é para nós mesmos. Eu queria dizer que Deus, Ele não é a fuga dessa realidade. Deus não é um mecanismo que a gente elaborou, pelo qual a gente escapa dessas realidades tão difíceis, tão duras para nós. Que Ele é como um quarto imaginário, é como uma linha imaginária, onde a gente coloca os pés e aí a gente acredita que a gente está blindado, a gente está salvo. Que essa ideia de Deus é o salvo-conduto do nosso coração, para que a gente se sinta falsamente seguro. Não, Deus não é a fuga da realidade. Como se Deus fosse uma forma das pessoas fugirem dessa realidade, blindarem a sua mente, seu coração e escaparem e fugirem de encarar os problemas reais, fugir e escapar de encarar o mundo como ele é e encarar a si mesmo como nós somos, como você e eu somos. Davi nos ensina que esse processo de nossa vida, esse processo da nossa vida aqui nesse mundo, diante do mundo perigoso, diante do perigo que nós somos, Davi nos ensina que nesse processo de existência, nós precisamos constantemente buscar a Deus, não como uma rota de fuga da realidade perigosa, não como uma maneira de escapar dos perigos que o mundo que nós mesmos representamos, mas que nós devemos buscá-lo todo o tempo, como sendo algo maior que dá sentido a tudo, que nos faz saber que tudo tem um propósito, uma razão e um fim específico. Quando você lê e quando você ouve as palavras que Davi escreve aqui, em que você consegue pensar? Talvez em muita coisa, né? Mas o que eu consigo pensar, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver aqui Davi falando dele mesmo. Eu consigo ver aqui
O que eu consigo pensar ao ler, ao ouvir essas palavras de Davi, é que aqui está um homem, aqui está alguém que não somente crê em Deus, que nós cremos em Deus, cada um de vocês crê nele. Mas quando eu olho para essas palavras de Davi, eu não vejo apenas um homem que crê em Deus, mas eu encontro um homem que conhece a Deus. Parece antagônico e estranho dizer que alguém pode crer em Deus sem conhecê-lo, mas não é. Porque talvez a crença em Deus assumida seja o assentimento público, intelectual, o acolhimento de uma declaração que por alguma razão nós assumimos como válida. Eu creio em Deus. Eu quero crer em Deus. É melhor fazer parte do grupo que crê. E como só Deus pode sondar o coração e só Ele pode penetrar o nosso coração e saber a realidade, a verdade dentro de nós, então nós precisamos dar um passo a mais sobre isso, pensando sobre isso, e entender que, como Davi, não apenas crê em Deus, mas conhecê-lo. Não é apenas alguém que deseja estar com Deus, percebe isso? Não é um homem que apenas quer estar com Deus, que tem vontade disso, mas é alguém que está procurando por isso. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo deseja o Senhor, como se fosse uma terra sem água, uma terra árida que está pedindo por água, com sede. Não é apenas o desejo de estar com Ele, mas é a atitude de nos mover na direção dEle. Porque observe, meus irmãos, o mero desejo sem esse movimento em direção, não passa de um desejo inócuo, inútil, ineficaz, ineficiente. O mero desejo de querer estar com Deus não será nada, não significará nada, se nós não nos movermos na direção disso. Por isso ele diz: eu aprecio os que me buscam. Ele diz: abre a tua boca e eu vou encher. Ele diz: vem a mim, beba de mim, vem até a mim, eu sou a fonte das águas vivas, e beba, experimente, venha. Esse é um convite insistente de Deus, chamando-nos para Ele. Nós não queremos apenas desejá-lo, nós queremos nos mover na direção dEle, ir na direção dEle. Eu não estou dizendo que você não crê verdadeiramente. Sim, você crê, mas a pergunta não é essa, ou a questão central de nossa reflexão para hoje não é essa, mas é a seguinte: você crê, mas você está no movimento de deslocamento de você mesmo na direção de Deus. Você está se deslocando de você para Deus. Você está marchando, se movendo nessa direção. Então, o mero desejo de estar com Ele, sem essa dinâmica, esse mover-se em direção a Ele, esse deslocar-se de mim para Ele, é como Salomão, quando escreve Eclesiastes 11, versículo 4, quando diz que observando o vento, aquele que observa o vento, nunca lança semente, aquele que olha para as nuvens nunca colhe nada. Salomão tem umas tiradas assim fascinantes, né?
com uma filosofia que não é filosofia da engenhosidade dos homens, mas é uma filosofia da sabedoria de Deus, né? O amor à sabedoria de Deus. Se a filosofia dos filósofos gregos e alguns dos filósofos romanos é o amor à sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, é o amor à sabedoria de Deus. É o querer e apreciar e valorizar a sabedoria de Deus que é revelada. Então ele diz que aquele que observa o vento e nunca lança semente e olha para a nuvem, ele nunca vai colher nada. É aquele tipo de pessoa que fica esperando condições perfeitas, boas para plantar. E enquanto ele fica esperando sempre o melhor momento, esperando a melhor estação, melhor situação, sempre esperando o perfeito, o momento perfeito, o momento perfeito. Só que o momento perfeito nunca vem, porque não há o momento perfeito. Porque não existe o momento perfeito. Parece auspicioso, parece nobre, parece assim tão caro alguém que fica esperando sempre o momento perfeito, o momento ideal, né? A condição perfeita. Só que ele nunca chega. É um esperar contínuo e sem conclusão, sem fim. É como rodar em círculos. Então você pega essa imagem de alguém que olha para o vento e diz: eu não vou jogar semente, o vento vai levar para qualquer lado, está ventando muito, a nuvem parece ameaçar chuva, não vai dar para colher, eu não vou colher. Então é alguém estático, alguém que está parado, é alguém que tem a semente, é alguém que tem a terra, mas ele está parado. Ele está estático. Eu quero Deus, mas eu estou parado, eu não me movo na direção de Deus. Desejar estar com o Senhor sem movimentar-se na direção dEle, querer estar com Ele, viver com Ele, sem ser intencional nisso, deliberadamente intencional nisso, vai produzir em nós o não desfrutar dos resultados que são maravilhosos quando nós nos movemos na direção do nosso Senhor para experimentá-lo. Não podemos ficar desejando e ao mesmo tempo ficar esperando o momento ideal para nos lançar nessa dinâmica de buscar a Deus, esperando que as condições ao nosso redor melhorem, sejam as condições perfeitas, que o momento seja o momento mais tranquilo da nossa vida para a gente então iniciar, esse crescer com Deus, esse experimentar de Deus e experimentar dele cada dia e um pouco mais e crescendo com ele, sabe? Nós aprendemos com Davi que buscar a Deus precisa ser o alvo primeiro da nossa vida. Como que Davi via o Senhor? Ele disse: tu és o meu Deus forte. Eu sei que talvez você possa estar no meio de um redemoinho de tribulação, de enfermidade, de problemas. Talvez você esteja olhando o vento e diga: não dá para jogar semente agora. Talvez você esteja olhando a nuvem e não é a hora de colher. Se eu sou crente, eu creio em Deus, o negócio está tão feio que, sabe, é melhor ficar esperando aqui a coisa ficar boa. E quando ela melhorar, então eu vou começar uma vida com Deus intensa. Eu vou começar uma vida com Deus pegada mesmo. Eu vou experimentá-lo mesmo. Eu desejo isso. Eu vou esperar o momento ideal, quando as coisas se tornem favoráveis, quando os ventos soprem ao meu favor.
Quando as nuvens que me ameaçam, elas sejam sopradas para longe. Então aí eu vou ter a oportunidade, sabe, eu vou conseguir, e aí vai ser maravilhoso. Não, não é isso. Tem nada a ver com o que Deus quer para a gente. Nada. Davi, ele está ensinando que buscar a Deus precisa ser o alvo primordial da nossa vida. Como é que Davi viu o Senhor? Veja que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ele não era um Deus fraco para Davi, ele não era um Deus impotente, um Deus limitado, pequeno, mas ele era o Deus forte. E às vezes nós imaginamos, ou nós agimos, ou nós reagimos, meus irmãos, como se o nosso Deus fosse um Deus pequeno, como se o nosso Deus coubesse no nosso bolso, como se o nosso Deus coubesse na palma da nossa mão, como se o nosso Deus fosse um Deus pequeno, fraco. Mas essa é uma visão distorcida sobre ele. Quando Davi escreve esse salmo, ele enfrenta um momento difícil de sua vida, e talvez seja você vivendo isso. Quando ele escreve esse salmo, ele não está no momento mais florido da sua vida, ele não está vivendo um momento mais light da sua vida, mais sossegado da sua vida, mais tranquilo da sua vida. Não, não é isso. Ele está passando por perrengues, por agonias, por lutas, por angústias. Ele está em luta, e parece que quando a gente lê Davi na Bíblia, a gente mais encontra Davi exatamente assim do que tranquilo, não é? Tem um momento que ele está tranquilo, e vocês sabem no que deu. Ele viu uma mulher que não era dele, ele cobiçou a mulher, tomou para si, mandou matar o marido da mulher, e foi uma tragédia na vida de Davi. Deus tem um jeito só dele, Deus tem um jeito especial que pertence a ele, de tratar conosco nos piores momentos da nossa vida, de nos proporcionar encontros e descobertas com Ele, que são capazes de deixar marcas positivas para todo o resto da nossa vida que a gente tiver aqui ainda. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele não está vivendo o melhor momento da vida dele, ele está vivendo um momento difícil, muito difícil. Mas escute, isso não confundiu a visão de Davi sobre Deus. Isso não distorceu a visão de Davi sobre Deus. Isso não deixou confuso. Pelo contrário, ele continua sabendo. Ele conhece a Deus. E conhecer é um verbo nas Escrituras, seja do Antigo ou do Novo Testamento, que tem em grande uso sempre a ideia de conhecer é me envolver. Isso é de tal maneira que quando às vezes a Escritura fala do envolvimento de um homem com a sua esposa, envolvimento conjugal íntimo, ele diz: e conheceu a sua mulher. Então conhecer tem uma conotação, uma ideia de envolvimento, de conexão, de mover-se no encontro. Entende isso? Mover-se e encontrar. Quando a Escritura diz que Ele nos conheceu, e ela usa essa ideia num contexto de salvação, de redenção, isso é fantástico. Porque Ele está dizendo, Ele se moveu do trono da sua glória para vir ao nosso encontro e nos resgatar. Foi o que ele disse na casa de Zaqueu: porque o Filho do Homem veio, ele se deslocou, ele se moveu, ele andou, ele desceu para salvar o que se havia perdido. Então, a sua visão não está confundida sobre Deus. Ele sabe que Deus é o Deus forte, não é um Deus fraco, pequeno.
E é por causa disso, irmãos, porque ele sabe que Deus é o Deus forte, que ele sabe que o Deus dele não é o Deus minúsculo, que cabe na palma da mão dele, no bolso dele, no bornal dele. É porque ele sabe disso que ele pode dizer: eu te busco. Veja, ele é intencional nisso. Ele se desloca de si para Deus, ele diz: sou eu, Senhor, eu te busco. Eu não apenas quero o Senhor, mas eu estou na tua direção, estou indo na tua direção. Ele já é alguém salvo. Eu não estou falando aqui de alguém que está perdido no mundo, nas trevas, e que precisa ir ao encontro do Senhor. Não é nada disso. Isso seria uma loucura. Porque afinal de contas, quem estava perdido não era ele, éramos nós. Foi ele que veio até nós. Mas é interessante que depois que ele vem ao nosso encontro, quando nós não procurávamos por ele, quando nós não sabíamos quem ele era, então ele veio até nós, ele se moveu, estabeleceu, iniciou, ele abriu, ele iniciou, inaugurou esse relacionamento, esse contato que acontece pelo movimento de descida, de vir até nós. Então a partir daí ele agora startou em nós essa dinâmica e essa possibilidade de nós nos movermos na direção dele. Então nós chegamos no nosso quarto, nós dobramos os joelhos e nós dizemos a ele: eu estou aqui, eu vim te buscar. Nós conseguimos então agora entrar no Santo dos Santos. Olhe comigo que está lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21 agora. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Venham, desloquem-se, andem, caminhem na direção dele com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aproximem-se, venham, entrem, cheguem, não tenham medo. Então, porque nós sabemos que ele é o Deus forte, que ele não é pequeno e limitado, e porque ele é Deus, então nós podemos buscá-lo e buscar a Deus como o maior e a prioridade da vida. É exatamente o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Não há nenhuma parte em Davi que não procure por Deus. Não há nada, não há nenhuma parte nele que não queira Deus, que não esteja desejoso de buscar a Deus e se movendo nisso. É por isso que ele diz: o meu corpo tem sede de ti, a minha alma tem sede. O meu corpo está desejando o Senhor como terra que não tem água, terra seca. Ele está dizendo: tudo que eu sou, eu completo, eu aqui todo, eu estou te buscando. Nós caímos na tentação, irmãos, e precisamos estar atentos, porque nós cedemos à tentação de colocar Deus em algum departamento específico da nossa vida e excluí-lo do resto.
Fazemos isso de forma muito precisa. Somos profissionais em fazer assim. Ele nos serve aqui, mas aqui não. Ele é bom aqui, mas aqui deixa que eu me viro. Aqui sim, Senhor, mas aqui é melhor não, sabe? As pessoas podem saber. Isso pode dar ruim para mim, porque no fim das contas, sabe, eu vou ter que renunciar. Eu não estou disposto a abrir mão. Eu não estou afim de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Nós somos bons nisso. Nós somos bons de colocar Deus no domingo na nossa vida, talvez, e deixá-lo fora todo o resto da semana. Nós somos bons de ter Deus aqui hoje, mas não tê-lo no Instagram, na rede social. Tem crente até que tem perfil secreto, oculto. É o agente duplo da internet. No que todo mundo pode ver, ele é anjo. No que as pessoas todas não podem ver, ele é um demônio. Estou falando alguma coisa inédita, incomum, impossível? Não. Então nós podemos crer em Deus, mas nós podemos estar inertes no ponto de rotação, no ponto de nossa rotação em nosso próprio eixo. Nós estamos rodando em nosso próprio eixo. Mas sabe o que ele chama a mim e a você? Como o sol da nossa justiça. Ele nos chama para girar em torno dele, no eixo dele. Isso significa sofrer a influência dele, sofrer o impacto do poder dele, da presença dele na nossa vida. E a presença dele modifica, e a presença dele muda, e a presença dele impacta. Junto dele sempre é melhor do que longe dele, é o que Davi está dizendo. Eu te busco porque junto de ti é melhor do que longe de ti. Mesmo que o momento vivido por Davi tivesse sendo tão difícil, desafiador, mesmo que o momento lhe impusesse, irmãos, uma luta muito maior do que aquela que ele teve com Golias, o gigante. No versículo 2 ele diz: eu quero estar contigo, te buscar. Sabe por quê? Assim eu vou contemplar o Senhor no seu santuário, eu vou ver a sua força, eu vou ver a sua glória. Eu vou ver o Senhor no seu templo. Veja, é a linguagem do autor aos Hebreus. Entrem no santuário, no santo dos santos. A escritura é fantástica. Davi está dizendo: eu te busco, a minha alma tem fome e sede de ti, e então é assim, eu vou te ver no teu templo, no teu santuário, e eu vou ver a tua força, eu vou ver a tua glória. É entrar pelo caminho, é entrar pelo caminho, e nós vamos entrar e nós vamos ver a força e a glória. Então não deixe que as lutas, que o momento difícil da sua vida te impeçam de ver o teu Deus, que é grande e poderoso, sentado no trono. Não deixe que as lutas da sua vida, que as nuvens e que os ventos te impeçam de ver a glória e a força do Senhor. Não deixem de que te impeçam de sentir da sua presença. Mais uma vez eu lembro que a visão de Isaías, lá no capítulo 6, eu gosto demais disso, ela é maravilhosa. Quem lê a Bíblia, só de ouvir assim Isaías 6, já sabe do que eu estou falando. Mas quem não lê não sabe. Tá aí, do que ele está falando mesmo? Você não lê Bíblia.
Eu estou falando de ter conhecimento teológico, que é bom. Mas o conhecimento bíblico precisa preceder o conhecimento teológico. Você tem que conhecer Bíblia. Crente tem que ter Bíblia na mente e no coração. Conhecer Bíblia. E conhecer de tal maneira que textos chaves da Escritura, quando eles começarem a ser pronunciados, você termina sem nem ler no texto. Porque está aqui e aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí você termina. Sabe, mas lá em Isaías é maravilhoso isso. No ano que morre o rei. Sabe o que significa no ano que morre o rei? No ano que o trono fica vazio. Sabe qual é o impacto do trono vazio? No ano em que não tem líder. No ano que as coisas se tornam turbulentas, no ano em que as coisas se abalam na terra, no ano que o trono está vazio, no momento que inspira incertezas, dúvidas. Então Isaías, ele entrou no templo, ele viu o Senhor sentado no trono. Ele viu que o trono do céu não estava vazio. Ele viu que o trono do céu não estava abalado, ele permanecia firme. Ele viu o Senhor dos exércitos sentado no trono alto e sublime, governando o mundo e a vida de cada pessoa. Então quer dizer a você, não permita que os ventos e que as nuvens te impeçam de ver o teu Senhor sentado no trono, governando esse mundo e governando a sua vida. Deus quer que o vejamos sentado no trono, governando, dirigindo. Ele quer que vejamos, em outras palavras, a força e a glória dele, é o que Davi diz. Para que eu veja, Senhor, eu te contemplo no templo e então eu vejo a força e a glória. O que foi que Isaías viu? Ele viu o Senhor no templo, ele viu a glória do Senhor. Ele viu as abas de suas vestes enchendo o templo. Sabe, imagina as abas, as bordas das vestes de Deus. Elas estavam tomando os espaços do templo, enchendo o templo, ocupando os espaços. Isaías viu a glória dele, Isaías viu o poder dele, a força dele. Ele caiu aos pés dele e disse: eu estou perdido. Então o Senhor foi lá e perdoou os pecados dele. Deus se move no encontro do profeta, e agora o profeta se move na direção de Deus ao ponto de dizer: eu estou aqui agora, eu sou teu, me usa, me manda, me envia para onde tu quiseres. Porque não tem como, sabe? Não tem como assim ele vir ao teu encontro. Você se move a partir daí numa dinâmica de encontro com ele. Não tem como você não querer que ele te use. Sabe por que você não tem sede de ser usado por Deus? Sabe por que isso não arde dentro do seu coração? Sabe por que você não ora pedindo assim: Senhor, me usa, me usa? Primeiro, porque você não deseja isso. Mas sabe por que você não deseja? Porque você não se move na direção dele. Mova-se! Mova-se! Vá! Quanto mais você se move para ele, mais você diz: tu és o melhor que eu tenho, és o melhor da vida, é tudo, é o maior, eu quero viver isso, eu quero ser teu todo, eu quero, me usa, me usa, me usa. Tu és o meu oleiro, eu sou o barro na tua mão. A glória e a força de Deus têm um poder de mexer com o coração do homem.
e provoque em nós o deleite da presença dEle. Você sabe o que Davi diz para a gente caminhar e concluir aqui? É que ter Deus conosco é a coisa mais importante. Olha o que ele diz nos versos finais: porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a graça de Deus é melhor, então ele se move numa resposta de adoração. A minha boca se abre e eu canto para ti, meus lábios vão te louvar. Ele diz: é assim, Senhor, cumpre-me. É uma coisa que faz parte da minha vida, te bendizer. Bendizer é falar bem de Deus, é louvar a Deus, te adorar. Enquanto eu viver, enquanto eu existir, em teu nome eu vou levantar as mãos, eu vou declarar, eu vou assumir. Embora Davi valorizasse a vida, e não há motivos para que a gente pense por nenhuma razão que não fosse assim, ele valoriza a vida. O próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que o morrer é lucro, não é? Quando escreve aos Filipenses, não pense que Paulo não valorizava a vida. Não é isso. Mas é que esse algo maior, esse algo melhor, ele é tão maior, ele é tão melhor, que ele ofusca o prazer de existir aqui. Sabe? Esse algo melhor, o melhor da vida, ele é tão melhor, que quando a gente está embebido disso, quando a gente está mergulhado nesse oceano, quando a gente está dominado por essas águas, quando a gente está nas profundezas dessa densidade, isso ofusca o que pode ser melhor aqui e agora, até mesmo a nossa própria existência. A eternidade vai ser um negócio extraordinariamente incomparável. Porque na eternidade nós vamos estar embebidos e envoltos e mergulhados nesse melhor, nesse maior, na plenitude disso. Que nós vamos experimentar o prazer em Deus de uma forma tão dominante, tão plena, que vai deixar toda a lembrança do que experimentamos dele aqui como porções muito pequenas, e que já são tão boas, né? Essas porções pequenas de deleite e prazer são tão valiosas aqui, são tão maravilhosas aqui, mas nós vamos experimentar algo tão extraordinariamente nunca antes experimentado, que quando nós lembrarmos desse domingo aqui, nós vamos dizer: nossa, aquilo era pequeno, tão pequeno. Sabe, imagina a energia de alegria no seu coração e na sua mente, fluindo como uma corrente elétrica que não para, como um pulso que não cessa. Nossa, gente, isso vai ser fantástico. Isso vai ser extraordinário. Isso vai ser algo incomum. Como ondas que vão e vêm dentro de nós. De alegria, nós vamos respirar alegria em Deus. Sabe, não dá para pensar nisso e não dizer assim:
A tua graça é melhor do que a vida. Davi, ele tinha certeza de que Deus permaneceria fiel e que o amor de Deus não poderia ser abalado e cancelado. Quando ele diz isso, veja, nós estamos ouvindo alguém do Antigo Testamento falando sobre Deus, usando uma linguagem típica do Antigo Testamento. Então, quando Davi diz: olha, a tua graça é melhor do que a vida, eu vou cantar, eu vou bendizer, enquanto eu viver, eu vou levantar as mãos. O que Davi está dizendo é que eu tenho certeza que o Senhor é fiel. E eu tenho certeza que o seu amor não cessa, não é abalado, não pode ser cancelado. É o que Davi está dizendo. Porque essa é a linguagem de alguém que está dentro da aliança, da graça de Deus, e que sabe que Deus é o Deus da aliança, que fez um pacto que não pode ser anulado. Ao que parece, o apóstolo Paulo, ele expressou essa mesma convicção lá em Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí. Romanos 8. E eu vou dizer para você por que eu quero que você abra a Bíblia. Romanos 8, vá para o versículo 35. Eu queria que você lesse comigo, do 35 ao 39. E sabe por que eu quero que você faça isso? Nem sempre eu peço isso, mas eu estou desconfiado que eu não vou conseguir terminar de ler. Então, se eu não conseguir, você termina. Valendo? Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou nudez, ou perigo? Fomos considerados porém somos mais por meio daquele, porque os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele está considerando que Deus é o seu bem maior, que Ele é o melhor da vida. Além de qualquer interesse, além de qualquer coisa que Ele pudesse querer nessa terra, Davi está dizendo: não é o reino, não é a riqueza, os bens, a fama, a honra, a tua graça é melhor do que a vida. Este é o grande exemplo de abnegação, renúncia da própria vontade, desapego de si para Deus. Tua graça é melhor do que a vida. Se isso é o melhor, que mais poderíamos querer além disso? Talvez eu já tenha contado, não é muito repetir. A história reserva para nós o testemunho maravilhoso de um outro homem, além de Davi, claro, há tantos outros. Um outro homem,
Ele considerou Cristo mais importante do que a própria vida. O nome desse homem é Policarpo, ele foi discípulo de João. Ele foi preso e levado ao martírio. Os romanos o prenderam. Instantes antes da sentença ser executada, o procônsul romano disse a Policarpo: se você não se retratar, se você não negar esse Cristo, esse Jesus, eu mandarei que queimem você na fogueira, já que você ri dos leões. O cara ria dos leões, cara. Ele debochava dos leões. Então Policarpo disse, ele já era um idoso, um velhinho: você me ameaça com fogo. O fogo só arde 1 hora. O procônsul disse: jure, insultando a Cristo, eu vou soltá-lo. Policarpo respondeu: 86 anos eu tenho servido a Cristo. Ele nunca me fez mal. Como eu o negaria? Como negaria o meu Rei e o meu Salvador? Uau! A ameaça do fogo no corpo não era suficiente para abalar a certeza daquele que tinha a convicção de que Cristo vale mais que tudo e de que Ele é o melhor da vida. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua graça e grande misericórdia. Obrigado porque o Teu Espírito sela esta esperança no coração de cada um dos que Te pertencem. Obrigado por nos visitar com a Tua graça nessa manhã. Obrigado por aquecer o nosso coração e nos encher do Teu amor. Aleluia. Aleluia ao Cordeiro que está vivo para sempre. O algo maior. Que faz com que não sejamos capazes de sequer tolerar o pensamento de viver longe de Ti. O Senhor renova o coração fraco e abatido nessa manhã. O Senhor restaura o coração quebrado. Obrigado por vir até nós e nos dar agora o privilégio de nos mover também na Tua direção em relacionamento contigo. E é por isso que, como Davi, nós podemos dizer: nós Te buscamos, porque precisamos do Senhor, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Em nome de Jesus, nosso Deus, nós oramos. Amém.